Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. 13 horas. 1 da tarde, anota aí, dia 20 de janeiro. Boa tarde. É, boa tarde mesmo. Olha só, gente, dia 20 já. Parece que a gente comemorou o Natal e o Réveillon ontem, né? Meu Deus, como tá passando rápido esse trem, né? Todo dia a gente fala isso aqui. Previsão do tempo para Arapiraca agora, 33 graus. Possibilidade de chuva, 5%. Umidade relativa do ar, 49% e vento de 13 km por hora. Então, para você que está pensando, não vai chover, pelo menos de acordo com a previsão. Mas se Deus quiser, o tempo é dele, o céu é dele, ele manda a chuva quando ele quer e a hora que ele quiser, tá bom? Mas pela previsão humana aqui, não há possibilidade de chuva, só 5%, tá legal? Um clima bem ameno aí, meio abafado, mas hoje, em alusão ao Janeiro Branco, que é o mês de conscientização em relação à saúde mental, recebo a psicóloga Sara Regina. A gente vai falar sobre pequenas atitudes, grandes impactos. Parece aquele programa que tem ainda, sei lá se tem, né, nos domingos, mas não é não, né? Não é pequenas empresas, não tem nada a ver com isso aí. São pequenas atitudes, grandes impactos, construindo saúde mental no dia a dia. Isso é muito importante. Afinal de contas, todo mundo pensa que saúde mental é só a gente não ser louco. Não é isso. Todo mundo precisa, né? Aliás, talvez a gente tenha uma participação aí. Será que dá, Marcão? Será que dá? Não dá não, né? Não é bom arriscar não, né? Mas tá bom, depois eu vou ler o que o padre falou aqui, que é um padre que inclusive eu gosto e respeito muito. Mas vamos conversar com a Sara sobre isso. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Satisfação tê-la aqui já em janeiro. Espero que, como sempre esperei, que seja a primeira de uma série, que a gente venha a trazer luz para as pessoas que estão precisando disso e precisando de saúde mental. Parece que tá todo mundo robotizado e quando a gente fica assim, o que a gente mais precisa, e uma das coisas que a gente mais precisa são de pequenas atitudes que a gente acha, mas isso não vai ter futuro nenhum, não vai ter resultado nenhum. Então, por que pequenas atitudes podem ter um impacto tão significativo na construção da saúde mental? Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente, André, e desfrutar desse momento para que a gente possa estar levando um pouco mais de informação para as pessoas sobre saúde mental, né? Então, trazendo assim, esse tema foi pensado para gerar realmente impacto, né, nas pessoas, para que se entenda que quando a gente pensa na possibilidade de saúde mental, a gente não tem que fazer grandes feitos. Né? A saúde mental ela é uma construção e ela pode vir de pequenas coisas, né? O impacto. Então, essa é uma reflexão essencial, especialmente nesse mês tão simbólico que é o do Janeiro Branco, né? Que é dedicado à conscientização da saúde mental e sobre a nossa saúde emocional. E aí eu pergunto assim, inicio perguntando se vocês sabem qual o significado do Janeiro Branco, por que janeiro, né? E assim, dentro de todas as discussões falando-se sobre a saúde mental, janeiro foi escolhido porque é o mês onde as pessoas param um pouco para planejar, começam a pensar e avaliar o novo ano, dentro dessa construção do que se deve e o que se quer trazer, né, para o nosso ano, quais as coisas que eu devo repetir do ano que se passou, o que é que eu quero construir de novo nesse processo. E aí, janeiro veio com essa possibilidade pensada, né? E o branco veio do se pensar numa folha em branco. Então, eu tenho a condição de escrever novamente o que eu desejo. Então, não é que eu vou apagar o que passou, mas eu posso colocar um ponto e iniciar novas possibilidades. Um novo episódio na minha vida, né? Então, é assim a cada dia. Você tem como se refazer a cada dia. Outra coisa importante, Sara, quais hábitos diários
que você recomenda para que a gente mantenha o equilíbrio emocional? Porque a ideia que dá é que a gente faz tudo no automático, né? Eita, acordei. Aí vou tomar banho, vou escovar o dente, ou vou comer primeiro para escovar o dente. Tem gente que faz isso, né? E, enfim, vou me aprontar, vou levar o menino tudo parece um robozinho. Se a gente conseguisse se filmar, a gente ia parecer um robozinho. Ele é programado para fazer aquilo. Ó, tal hora eu tenho que tomar banho, tal hora eu tenho que comer, tal hora eu tenho que levar o menino na escola, tal hora eu tenho que buscar o menino na escola, eu vou pro meu trabalho, enfim. Então, e aí a gente se esquece de algumas coisas, ou pode se esquecer de uma meditação que você pode fazer, alguns chamam de devocional, esse negócio tá muito na moda. Tem até aplicativos que, inclusive eu tenho um, como um bom preguiçoso que eu sou para ler, né? Por incrível que pareça, tem um aplicativo que você pode ler do devocional e tem um aplicativo que o mesmo aplicativo você pode ouvir o que você está vendo. Geralmente eu tô ainda em alfa, então eu coloco o aplicativo para ele ler tudo, né? Então é muito bacana, mas eu tô dizendo assim que eu fico concentrado. Eu gosto muito de ler, eu só tenho preguiça, mas eu gosto de ler. Mas enfim, quais os hábitos diários que você recomendaria para se manter um equilíbrio emocional? Então, André, é importante, eu vou citar para você, temos um físico, né, e pesquisador chamado Nuno Cobra, e ele tem um livro chamado A Semente da Vitória. E nesse livro ele traz muito essa questão do autocuidado, do você equilibrar a sua saúde física com a sua saúde mental. Então, mediante a isso que você colocou, nós estamos num momento em que esse automatismo e as pessoas passando por essa velocidade, porque o nosso dia parece que não tem mais 24 horas, faz com que a gente esqueça de olhar realmente para essa máquina, né? Para a nossa casa, que é o nosso corpo. E o que eu estou fazendo por mim durante o dia? O que eu gosto? Perguntar a vocês, o primeiro passo para que a gente possa construir uma saúde mental é parar um pouquinho. Agora, aí, nesse momento que vocês estão nos ouvindo, vamos parar um pouquinho e refletir. Você faz o que você gosta? Você consegue lembrar realmente das coisas que lhe dão prazer e que são boas para você construir no seu dia a dia? Ou simplesmente você está tão focado no seu trabalho, na sua família, nos seus filhos, que você acabou esquecendo de você mesmo? Às vezes eu começo a perguntar lá em consultório: o que você gosta de fazer? E as pessoas passam e às vezes vêm me respondendo: eu gosto de brincar com meu filho, eu gosto de levar fulano na escola, eu gosto de trabalhar assim assado. Tá, mas o que você gosta de fazer por você mesmo? Neste momento, eu levo a você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo a refletir quem é você e o que você gosta de fazer. De onde a gente vai partir? Das pequenas coisas, né? E das grandes pessoas. E essa grande pessoa é você aí que está ouvindo a gente e que deve estar refletindo sobre você mesmo. Uhum. E aí, Nuno Cobra diz que, assim, a tua atitude mental ao acordar vai trazer para você o resultado do seu dia. Então, se eu já acordo pensando: ai meu Deus, mais um dia, eita, hoje eu vou ter que ir trabalhar de novo naquele local com aquelas pessoas chatas, ou hoje não vai ter nada de bom, hoje eu vou ter aquele dia exaustivo, enfim, aquelas grandes possibilidades, e eu estou só focado nas coisas que não são boas e não são agradáveis, provavelmente o meu dia vai ser carregado de coisas ruins. E aí, o primeiro exercício que ele faz ao acordar, ao invés de você já ir direto no seu telefone celular, você vai parar um pouquinho, vai respirar, vai sentir a sua respiração. É o que pra gente, dentro do processo da psicologia, a gente chama de respiração consciente. Então, preste atenção. Qual foi a última vez que você
observou como é que você respira? Será que você está respirando o suficiente para oxigenar o seu cérebro e para que ele possa liberar as endorfinas necessárias para você ter um bem-estar no seu dia a dia? Então, para um pouquinho, são 5 minutos. Eu levo para você, tá, esse desafio de você parar 5 minutinhos ao acordar. Você pode fazer uma oração de gratidão, observar ao seu redor as coisas que são boas, que são agradáveis. Pensar em 3 coisas que foram boas e que aconteceram, que foram grandiosas no seu dia anterior, tá? Mesmo que para você aquilo não pareça tão grande, mas eu quero que você pontue aí as 3 coisas. Depois você faz as suas orações do dia, depois você inicia o dia, depois você vai olhar ali o seu telefone e eu quero que você me diga o que você sentiu após isso. Claro que esse é um pequeno passo, mas ele precisa ser colocado como um hábito na sua vida, porque apenas uma vez ser feito, você não vai sentir um resultado ao longo dos dias. Uhum. Como identificar, Sara, quais pequenas mudanças podem fazer a maior diferença na minha rotina? A identificação vem a partir da mudança de atitude. Então, quando eu passo a entender que, por exemplo, eu chegava no trabalho ou eu recebia pessoas, eu falava com pessoas já pensando nas coisas ruins acontecidas e eu me pego agora percebendo e entendendo que, na verdade, as coisas estão um pouco mais diferentes. Então, os meus filhos já não reclamam tanto, os meus filhos já me trazem mais carinho do que antes era feito. O meu marido, ele passa a não estar mais com aquela cara de abuso pertinho de mim. Então, são pequenas coisas que você pode ir transformando seu dia e pode ir observando que antes isso poderia até acontecer, mas você não valorizava. Então, olhar para você, mudar a sua forma de agir e de pensar faz todo o diferencial. Esse é um primeiro ponto. Segundo, temos que estar pensando no nosso autocuidado. O que você faz para cuidar de você? Falando agora sobre questão física. Quanto tempo você dedica para cuidar do seu corpo? Porque a gente falar sobre saúde mental também é falar sobre saúde física, porque uma está associada à outra, né? E aí, quanto tempo você dedica para o cuidado desse corpo, né? Como é que está a tua alimentação? Você está conseguindo fazer uma atividade física? Você faz coisas que são prazerosas para você durante o dia? Aí você pode dizer para mim, Sara, mas o meu dia é tão corrido, eu tenho tantas atividades que às vezes eu não consigo priorizar fazer uma atividade física, porque eu já cheguei em casa cansado. Então, de repente, eu posso começar a pensar o que dá para incluir no meu dia, mesmo que seja pouco, pequeno, a priori, que eu possa desenvolver como uma atividade que vai me dar a longo prazo possibilidades positivas. Uhum. Então, esses são pontos importantes, André. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas na realidade eu vou até comentar um pouco. De que forma a prática da gratidão ela pode influenciar positivamente a saúde mental, né? Como eu falei, a gente acorda e vive no automático. A gente não agradece. Eu tô falando por mim, né? A gente, quando lembra de agradecer, já foi. O dia já acabou, você já está dormindo, vai fazer a sua oração para o outro dia. E aquela oração ali pode durar 5, 10 minutos, dependendo da sua crença ou fé, ou você mesmo, não dependendo de crença de fé. E pode demorar 30 segundos. Às vezes a minha, eu vou dizer amém, já é de manhã, né? A gente vive nesse automático aí. E a gente não se lembra das pequenas coisas. A gente só se lembra das pequenas coisas, Sara, às vezes, quando nós somos forçados a... Quer ver um negócio? Por exemplo,
Tem gente que tem um intestino normalizado, aquela horinha, naquele exato momento, a pessoa sabe que vai acordar e tá, beleza. Você agradece por isso? Você já imaginou quantas pessoas constipadas tem e que isso é um problema gravíssimo para elas? Isso é um transtorno para elas? Isso traz problemas para elas? Uma coisa que é tão natural para você, né? Você fazer o 2, como diz a minha filha. Você fazer o 1 também. Você já imaginou quantas pessoas não têm essa capacidade de fazer xixi? Já parou para pensar nisso? Você já agradeceu? A gente não lembra de agradecer. Porque estamos no modo automático, né? Então, só peguei esses exemplos bem chulos assim, né? Porque às vezes o indivíduo diz assim, eu vou para aquela empresa. Eu já fiz isso, viu, gente? Eu já fiz isso. Faz 12 anos que, graças a Deus, eu nunca fiz isso aqui. Nunca fiz. Mas eu já fiz em algumas empresas que eu trabalhei. Entendeu? Chamava um palavrão bem grande e dizia assim, vou para aquela de novo hoje. Entendeu? Quando você faz isso, né, por pior que seja, você está, entre aspas, amaldiçoando o seu trabalho. Sabia disso? E assim, imagina quantas pessoas estão na fila procurando uma oportunidade para trabalhar e você amaldiçoando o seu trabalho. Então, Sara, de que forma a prática da gratidão pode influenciar positivamente na nossa saúde mental? A Universidade de Harvard, né, ela trouxe uma pesquisa sobre a gratidão e o resultado dessas pesquisas trouxe que pessoas que praticam a gratidão, elas são mais felizes, elas se sentem melhores na sua vida. Por quê? Porque a gratidão, ela está diretamente ligada a um pontozinho do nosso cérebro que ele consegue liberar, né, pra gente hormônios do prazer. Então, eu estar grata é também eu tirar o foco das coisas que não são boas e começar a perceber o que está acontecendo na minha vida. E aí a gratidão não é só simplesmente eu falar que sou grato por isso ou por aquilo, eu sentir. Eu preciso me sentir grato. A gratidão é um sentimento que você precisa tê-lo como hábito. Então, é você se habituar, tá, André? E aí, assim, as pessoas, elas não são treinadas, elas não são treinadas para isso, né? As pessoas, a gente não tem esse hábito de olhar para as coisas, as melhores coisas da vida, né? Olhar para pequenas coisas. Um simples exemplo hoje. Você às vezes tem na sua casa uma fonte de riqueza imensa que é uma área verde. Hoje, para o nosso mundo onde vivemos, né, ter um pouquinho de verde dentro de casa é um luxo. É um luxo, né? Se dá um luxo. E a gente sabe que Arapiraca, nós somos abençoados ainda porque ainda temos muitos espaços verdes. Isso. Mas quantas pessoas vivem em apartamentos, em pequenos espaços, né, onde você não tem nem como estar se deslocando muito na sua casa? E aí, trazendo para a questão da gratidão, olha para lá, para o teu espaço verde e conta para mim quantas vezes na semana você para 1 minuto para olhar e contemplar a nossa mãe natureza. Quanto tempo você passa sem fazer isso, só entrando e saindo e se beneficiando do que a mãe natureza nos traz? Alimentação, o nosso oxigênio, a nossa fresca, né? A arvorezinha que vai trazer aquele ventinho gostoso no momentozinho de verão que estamos passando com tanto calor. Uhum. Quanto tempo você passa contemplando isso? Quantas vezes você saiu da sua casa para o seu trabalho e observou as flores que estão ao redor? Esses dias eu estava indo para o meu trabalho em outra cidade e percebi que os ipês estão floridos. E quão lindo fica, né, quando eles estão ali no florescer. Uma árvore tão bonita. Uhum. Eu faço isso, né? E
eu tenho um hábito assim de contemplar, né? Eu lembro que uma vez a gente estava na pandemia, tinham mudado o sistema de ensino para aquele sistema de ensino online. Eu fui pegar os módulos dos meus filhos na escola alternativa e cheguei lá naquele estacionamento, só tinha o meu carro. E lá tem alguns IPs lindos, uns IPs amarelos lindos. E aí eu parei o carro na sombra, fiquei olhando, abri os vidros, o vento batia nos IPs, balançava as folhas, eu estava sozinho. E eu comecei a falar com Deus ali, né? Eu disse, Deus, eu sei que tudo que está acontecendo aí está acontecendo porque você permite que aconteça. E quem sou eu para... Né? Mas eu preferia... É isso aí, Marco Aurélio. É desse mesmo. E aí eu preferia ver esse estacionamento lotado, engarrafado. Eu xingando meio mundo aqui porque o cara não anda, né? E o menino correndo, barulho de gente. Meus filhos entrando com um pacote de biscoito dentro do meu carro, que era um negócio que eu detestava, para não sujar o carro. Enfim, entendeu? Quantas vezes na pandemia você queria comer um cachorro quente, bicho? Tomar um caldo de cana com pastel na rua e você não pôde fazer isso, né? Uma das primeiras coisas, Sara, que eu fiz quando eu recebi alta da pandemia, eu fui o primeiro da rádio que peguei e fiquei... Foi o tempo que eu passei mais afastado da rádio aqui, 30 dias compulsoriamente, não é porque eu queria, é porque eu tinha que ficar afastado, fui o primeiro contaminado. Quando eu recebi alta, a primeira coisa que eu fiz com a minha esposa foi a gente ir lá na fonte do Bosque das Arapiracas. A gente tem essa foto até hoje. A graminha estava verde e bem cuidada, porque ninguém estava pisando nela. Entendeu o paradoxo? Então, assim, quando eu termino de fazer minha feira no supermercado, quando eu estou colocando o carrinho na mala do meu carro, quando eu entro no meu carro, eu fecho os meus olhos e digo, meu Deus, muito obrigado. Quando caiu aquela chuva aqui na semana atrasada, há uns 15 dias, eu fiquei imaginando, meu filho vai evangelizar numa comunidade aqui todos os sábados. E eu fiquei pensando naquelas pessoas, que aquelas pessoas vivem em barracos. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um lençol, eu tenho um colchão, né? O vento não, né? Não prejudicou minha casa, a chuva não prejudicou, mas e aquelas pessoas? E as pessoas de rua? E os animais de rua, né? Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a agradecer a Deus e, de certa forma, você se sente até meio culpado. O que é que eu posso fazer para atenuar, amenizar, melhor dizendo, a vida dessas pessoas, desses seres que precisam tanto da nossa solidariedade e da nossa gratidão? Eu vou para o intervalo, você pode participar, 996398389. Estamos ao vivo aqui no nosso canal NN Play. Manda suas dúvidas e sugestões para cá, que a psicóloga Sara Regina vai responder para você. A gente volta já, sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança,
precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, estou de volta então, mandando um abraço aqui para Paula Costa, Verônica Caetano, Ronaldo, técnico do relógio, que estão todos aqui assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube NN Play. Se inscreva, compartilhe, dá o joinha. Estou falando com a psicóloga Sara Regina em relação ao Janeiro Branco. Pequenas atitudes, grandes impactos, construindo saúde mental no dia a dia. Sara, como cultivar relacionamentos saudáveis pode contribuir para o bem-estar emocional? O primeiro ponto que a gente deve refletir é que, assim, nós somos seres humanos e vivemos de relacionamentos, né? Nos alimentamos de relações. Então, se as nossas relações humanas, elas não estão sendo saudáveis, automaticamente a nossa vida passa a também não ser tão saudável. Se as 5 pessoas mais próximas de você, que estão convivendo com você, elas são pessoas que estão mentalmente adoecidas, emocionalmente adoecidas, acontece que você vai ter que ter uma resiliência muito grande para também não adoecer junto com elas. Então, ter cuidado também com a forma como você está nutrindo as suas relações e de que forma você está fazendo isso. Porque às vezes você tem ali aquela amiga que gosta de reclamar muito e você acaba embarcando nas reclamações dela ou validando todas as queixas e reclamações dela e esquece de olhar que você de repente poderia ser a sementinha a ser plantada na vida dela, trazendo e levando para ela oportunidades dela observar coisas diferentes da reclamação. Né? Mostrar e estar consciente de que o bom humor, ele transforma os ambientes. Existem algumas pesquisas, e aí foi levado essas pesquisas a ambientes onde tinha um aglomerado de pessoas, onde se mostrou o poder do sorrir, né? E assim, quando você tem alguém sorrindo e essa pessoa dá uma gargalhada ali muito gostosa, automaticamente você vai Ser contaminado. contaminado e, no mínimo, você vai estar fazendo aquele sorrisozinho assim mais tímido e tudo, mas não vai deixar passar aquilo. Então, por que a gente tem uma tendência a, de repente, não se apegar a isso? Né? As coisas boas, isso são as coisas boas, né? As coisas que nos fazem bem. E tem né, esse lado de ir muito mais para aquilo que não está tão bom. E aí, assim, eu vou deixar assim muito bem claro para você. Estar feliz, ser grato, há um gasto de energia. E esse gasto de energia, muitas vezes o teu cérebro te sabota, porque ele não quer trabalhar dobrado para que você esteja ali
né, nessa vibe, com essa energia mais acima. Então, se você não está com a tua saúde física tão boa, como é que você vai ter energia também para estar bem-humorado dentro desse contexto, né? A menos que você traga o humor já latente em você como algo, uma característica sua de personalidade. Então, trabalhar isso em cima desse contexto e estar se policiando, porque precisa ser um treinamento. Nós temos fisiologicamente, e aí eu vou te dizer que os nossos ancestrais, eles trazem isso, né, pra gente, de fixar naquilo que não era tão bom. Por quê? Porque lá na nossa ancestralidade, lá atrás, eu tinha que estar muito ligado nas coisas e nos perigos que poderiam vir a acontecer, porque isso era uma forma de proteção. E aí eu trago esses hábitos de lá de trás. Então, o hábito da gratidão, o hábito de você estar bem-humorado, o hábito de você transformar as pessoas ao seu redor, de você conseguir levar esse encanto para as pessoas, há um gasto de energia. E isso precisa que você treine, que você esteja bem, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente, para que essas coisas aconteçam. E você estando bem emocionalmente e fisicamente, você trazendo esse humor, você conseguindo tudo isso, suas relações estarão muito mais saudáveis. Você terá uma condição maior de se relacionar melhor com as pessoas. E aquelas que não conseguem acompanhar o seu ritmo, infelizmente, há uma tendência de sem brigas, sem uma necessidade de realmente ficar chateado, de se afastar, de cada vez mais ficar mais distante de você, porque, infelizmente, ela não consegue ainda, ela não se permite ainda estar nesse mesmo movimento que o seu. Uhum. Sara, tem uma... Infelizmente não vou poder colocar o áudio por conta de uma trilha, e o YouTube pode pegar essa trilha. Mas tem uma mensagem do padre Fábio de Mello, um cara que eu admiro bastante, ele fala em relação a isso, e ele diz assim: perdoar não é reintegrar o outro à nossa vida. Às vezes você perdoa para dar tchau. Às vezes você perdoa para mandar embora. Porque você não é obrigada a conviver com quem faz mal a você. Deixa eu passar aqui. Só permita entrar na sua intimidade quem você sabe que faz você viver o seu advento. Deixa eu colocar aqui novamente. Só permita entrar na sua intimidade quem você sabe que faz você viver o seu advento. Quem você sabe, se existe alguma pessoa que vem te julgar o tempo todo, passar as coisas na sua cara, são palavras do padre, tá, gente? Se o tempo todo vem machucar você, se o tempo todo faz questão de diminuir você, você elimine essa pessoa. Quebre todas as fechaduras por onde ela entra. E ele diz assim mais aqui. Deixa eu pegar aqui. Elimine essa pessoa da sua vida de forma definitiva. Não é que você vai querer mal. Não é que você vai fazer coisas ruins para ela, não. Você apenas diz: na minha vida, você não entra mais com seus lixos emocionais. Vá lá se curar. Vá fazer a sua terapia. Porque eu não sou obrigado a receber a sua toxicidade. Perfeita as palavras do padre Fábio de Mello em relação a isso, porque a gente também, como a gente precisa muito de paz, né? O Almir Sater, numa das suas músicas lindíssimas, ele diz assim: é preciso paz para poder sorrir. E quando você fala em perdão, às vezes a gente tem a ideia, a gente discute isso aqui no intervalo, que às vezes a pessoa diz: não, mas a gente perdoa, mas perdoar não é trazer para si. Tem pessoas que me magoaram
né? Tem pessoas que eu magoei também e que querem que eu me mantenha longe. Perfeito, fique longe mesmo. E eu também, quando me senti magoado, fiz a mesma coisa. Igual a música do Lulu Santos. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Um abraço aqui a Júlia Marcela e seu pai Marcelo, que não perdem um programa. A Betânia do Brisa diz: boa tarde, André. Esse programa é uma bênção. Só gratidão a Deus por vocês nas nossas vidas. Muito obrigado, Betânia. Então, vamos falar sobre isso, Sara. Vamos falar sobre perdão, em alusão a isso, né? Para que a gente tenha essa ideia de que tem muita gente assim, e pode ser um parente, pode ser qualquer pessoa. Se a pessoa traz toxicidade para você, você não precisa não disso, gente. Isso. André, falar sobre perdão é bem complexo, né? Daria aqui pra gente mais do que um programa, na verdade, né? Daria uma série aqui pra gente conversar sobre isso. O perdão vem muito de uma condição individual de cada um, mas assim, em termos gerais, o entendimento sobre o perdão é você compreender que quando você precisa perdoar alguém, é porque esse alguém adentrou a sua vida de forma lesiva, né? E te magoou, te machucou de alguma forma. Então, você não conseguiu, de alguma forma, impor limites para aquela pessoa a ponto de criar certas barreiras para que ela não te machucasse. Então, o perdão, ele precisa primeiramente ser colocado e ser introjetado por você mesmo, entendendo que as suas limitações, as suas próprias limitações não te permitiram perceber as limitações do outro. E isso significa dizer que eu não consegui colocar limites para o outro. E essa história do perdão, que também vem acompanhado aí de um contexto religioso, de espiritualidade para algumas pessoas, no entendimento de achar que eu vou perdoar para trazer de volta essa pessoa para a minha vida e para que a nossa relação ela possa ser a mesma de antes, quando na verdade não vai ser. Se eu pedir a você para você fazer a experiência de pegar uma folha em branco e amassar ela toda, e depois você desamassar essa folha, e mesmo que você estique bastante a folha, ela nunca mais será aquela folha em branco, lisinha, da qual eu te entreguei, primeiramente. Então, ela estará cheia de marcas. E é assim que nós ficamos nas nossas relações humanas. Então, quando alguém vem e te machuca, alguém faz algo contra você, alguém passa a ter uma toxicidade, como disse o André, com você, isso significa dizer que você está, de alguma forma, permitindo que a sua barreira do autocuidado, a sua barreira da sua privacidade, do seu eu interior esteja com algum furo ou com algo, e por isso aquela pessoa adentra a você. Então, perdoar significa, primeiro, perdoar a mim por não ter compreendido e não ter conseguido cuidar de mim ao ponto de não permitir que você me magoasse. E segundo, deixar ir, né? Como você colocou aí a música do Lulu, que traz apenas não te quero mais. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Não te quero mais. Isso. Então, assim, perdoar não significa estar de volta com você, significa deixar você ir e me deixar livre para viver a minha vida de uma forma mais harmônica, de uma forma mais alegre, mais intensa e com uma alegria maior. E com saúde mental. Isso. Como evitar, Sara, a autossabotagem quando estamos tentando adotar novos hábitos para cuidar da saúde mental? Treino, André. A autossabotagem se dá pelo nosso próprio cérebro. Ele é o nosso primeiro sabotador. Ele gosta de manter as coisas do mesmo jeito, mesmo que esse mesmo jeito não seja tão bom. Quando a gente fala sobre zona de conforto, dá uma ideia de que é confortável, né? Mas não é. É porque segue o mesmo padrão. Eu estou ali e não preciso produzir mudanças. A mudança ela é difícil para acontecer. Então, imagine que assim, eu quero mudar de casa. Uma mudança que é palpável para você, para se ter um entendimento. Não é fácil.
Toda mudança, ela vai trazer coisas boas, mas ela também vai deixar algumas marcas. Você vai perder algumas coisas, você pode quebrar outras aí nesse meio do caminho, por mais organizado que você seja. Então, imagine uma mudança de comportamento, quando, na verdade, você já tem anos se comportando daquele mesmo jeito. E quando você foi ensinado, desde lá dos primórdios, né, da tua primeira infância, a reagir ou ter esse tipo de comportamento. Então, quando você chega para mostrar ao outro que ele precisa mudar em algum aspecto, você precisa entender também o contexto onde se vive. Então, às vezes, a gente tem umas receitinhas prontas aí na internet. Bora fazer isso, aquilo. Você pode agir assim ou assado. E que, para mim, é a coisa mais complicada, ou mais difícil do mundo. Ou para o indivíduo Y, isso pode ser a coisa mais fácil do mundo. Então, estamos vivendo numa fase de comparações. Eu estou sempre me comparando com aquela influencer que está aparecendo ali. Eu estou sempre numa comparação, porque a minha colega de trabalho, ela posta que ela consegue acordar, fazer isso, fazer aquilo. E assim, numa rede social você está sempre de sorrisinho no rosto, né? Não sabe o quão difícil aquilo pode ter sido, de repente você ter ido, postado, concluir ali um treino, mas na verdade eu estive ali presente, fiz uma atividadezinha ali, não foi tanto. Então, tira esses comparativos, para de estar trazendo a rede social como algo assim, que aliena a tua vida, a achar que você tem que funcionar daquele jeito. Então, as pequenas mudanças precisam se dar a partir das suas próprias necessidades. O que eu necessito hoje? E para saber o que eu necessito, eu preciso me conhecer. Então, qual a sua necessidade? O que você precisa para estar bem, para viver? André, com plenitude. E, Sara, qual a prática da meditação ou mindfulness pode ser considerada uma pequena atitude com grande impacto? Com certeza, sim. Só que não é uma coisa fácil de você fazer, né? Coisas que você precisa ir alcançando devagar. Por exemplo, trazendo atividades mais fáceis, considerando o que você consegue fazer. Né? Respiração consciente é uma atividade no Mindfulness que a gente utiliza muito dentro do consultório de psicologia para trabalhar com ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Então, dias estaremos com ansiedade mais elevadas do que outros. E existem pessoas que estão ali sempre ansiosas demais, comparada ao seu estado de equilíbrio. Então, assim, a respiração consciente, ela é algo que ela pode ser feita com apenas um minutinho que você pare para fazer e que você consiga conquistar grandes resultados. Para se ir posteriormente para um outro tipo de meditação, para se aprofundar um pouquinho mais, porque quando a gente vai meditar, eu preciso gostar da minha companhia, eu preciso gostar do meu silêncio, eu preciso estar bem de mim para comigo mesmo, nas minhas questões mentais. Então, se eu estou com a cabeça muito cheia, com muitos pensamentos, isso vai dificultar essa condição de eu parar para esvaziar numa meditação, por exemplo. E interessante isso que você falou pelo seguinte: quer ver uma coisa? Quando você começa na academia, né? A primeira semana é o terror, você fica todo dolorido. Aconteceu uma coisa interessante. Por conta de hérnia de disco que eu tenho, eu estava fazendo fisioterapia. Já fazia, eu acho que 20 dias que eu estava na fisioterapia. E aí fui na nutricionista, doutora Renata Queiroz, um beijo para você. E aí cheguei na Renata, a Renata disse: aí, tem que começar a academia. Tá marcado para amanhã. Era uma sexta-feira. Ninguém começa a academia na sexta-feira, né? Mas o André Peps começou. E a Valéria Peps também. E nós começamos na sexta-feira. Por eu estar fazendo a fisioterapia, eu não senti nada. Dor, nem nada. Nada, absolutamente. Não fiquei com dor ali. Não.
Embora eu esteja na idade do condor, né? 53, eu já tá condor aqui, condor ali, né? E eu não tive nada disso. Mas para quem não faz nada, vai doer. Mas depois você vai acostumar. Eu quero parar de tomar café. Pare. Vai doer, mas você vai acostumar. Eu quero parar de tomar Coca-Cola. Beleza, vai doer. Eu não conheço nenhum refrigerante mais gostoso que a Coca-Cola, não, meu amigo. Se inventaram, me diga aí que eu quero provar. Só a caipifruta ali do sabor alagoano, né? E da massagueirinha também. Mas não adianta dizer que não é bom, né? Porque é bom. Vai doer você chegar lá numa sagueirinha, ver aquela casquinha de siri deliciosa e dizer assim, me dê um suco de qualquer coisa lá, de laranja. Vai doer, meu filho, né? Mas você vai acostumar. Café sem açúcar, né? Vou parar de tomar o café com açúcar, né, Sara? Então, assim, são mudanças que se você se programar, você faz. A última de hoje. Quais sinais indicam que essas pequenas mudanças estão trazendo resultados positivos para o meu bem-estar emocional? Quando você começa a olhar para você e dizer assim, poxa, hoje eu tô melhor, né? Quando você começa a se perceber aí nesse meio. Claro que geralmente você vai precisar dessa validação através das outras pessoas, os familiares, os filhos, o marido, os pais, os irmãos, os amigos, eles vão começar a colocar ali, poxa, você está diferente, que legal você está fazendo atividades, se hoje tem alguma coisa diferente. Aquela pessoa que reclamava muito começou a criar um hábito de ser mais grato, de estar ali mais naquela vibe da gratidão. E disse, Sara está diferente, eu não ouvi Sara reclamando hoje. Como é que estamos? Né? E aí as pessoas passam a começar a te validar dentro desse contexto, você começa a enxergar dentro de você mesmo, e isso vai lhe dando uma força para você conduzir, né? E dar continuidade a essas pequenas mudanças. Então entendam, gente, que assim, a gente fala sobre saúde mental, a gente tá numa ideia de que eu estou passando por um momento do adoecimento mental e que eu preciso de grandes coisas, de grandes mudanças para que transformem a minha vida e eu fique melhor. Não espere chegar aí a esse ponto de que você precisa de grandes mudanças. Comece de hoje. Inicie hoje, olhando para você. E aí eu, mais uma vez, dizendo para vocês, se olharem, se observarem, vocês fazem o que dá prazer para vocês? Quais são as 5 pessoas mais próximas que vocês têm, que vocês colocam que são pessoas que vocês têm uma afetividade legal? Elas são pessoas que te engrandecem? São pessoas que acrescentam na sua vida? Como é que você está? E aquelas que acrescentam na sua vida, em que posição você está colocando elas? E você está acrescentando na vida das pessoas mais próximas de você? Então são perguntas, pequenas reflexões que a gente pode ir fazendo e que vão transformando no dia a dia a nossa própria vida. Perfeito. Conversei com a psicóloga Sara Regina. Ela atende aqui no comercial Lions. Empresarial Lions. Empresarial Lions, está aí na tela, vai aparecer na sua tela aí, a rede social @sarinhapsico, tá? Lá você vai ter vários posts aí com muita coisa bacana que ela tem aí da sua rotina, dos seus atendimentos. Sara, a agenda tá aberta, como é que tá? Eu vou abrir pós-carnaval só, André. Estou finalizando algumas pessoas, algumas demandas, para então conseguir algumas vagas. Isso. Tá bom. Um abraço aqui para Zuleide Fernandes. Ela diz assim: boa tarde, eu sinto muita ansiedade. Geralmente uso 3 palavras: eu posso, eu devo e eu mereço. Perfeito, Zuleide. E fazer uma ótima caminhada e ir para a igreja. A gente sabe que a gente precisa da nossa saúde espiritual também. Então, você católico, espírita, candomblessista, a sua fé, ela é importante. Inclusive, existem pesquisas que falam que a sua espiritualidade, ela melhora muito mais a sua vida do que as pessoas que não se identificam com nenhum tipo de espiritualidade. Se você não sabia, o Saúde em Foco informa para você também, tá? Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, o tema: cuidados com a automedicação. Aliás, não é amanhã não, é esse aqui não.
Será que meu pet está realmente saudável? Descubra os sinais ocultos. Tema de amanhã com a doutora Alessandra Nogueira. Será que meu pet está realmente saudável? Descubra os sinais ocultos. E na quarta-feira vou receber aqui a Luciana, que é coordenadora da Escola Alternativa, com a Ana Júlia. Ana Júlia, primeiro lugar de matemática no Brasil. Não é Arapiraca não, viu, gente? Primeiro lugar no Brasil de matemática no Enem. E quinto lugar na UPE em medicina. Então, aguardem cartas. Essa semana tá recheada de gente boa aqui. O único que não presta aqui sou eu mesmo. Boa tarde, bom final, boa semana para você. Já quero que seja o final de semana. E amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LR.